Recentemente, numa das escolas em que dou aula de história, apliquei uma prova e a turma toda disse que estava fácil. Ao corrigir a prova, percebi que 10 alunos, de pouco mais de 30, tiraram 0. Quando eu devolvi a prova, perguntei a eles o que tinha acontecido para que tantos tirassem 0. Um primeiro aluno disse que isso aconteceu porque eles são burros. Na sequência, mais 3 ou 4 também disseram o mesmo. Então eu olhei a turma e perguntei quem se sentia burro, pedindo que eles levantassem a mão. Vários levantaram. Então eu falei, olha, não existe aluno burro. Existe aluno preguiçoso, aluno que brinca demais, que não leva a sério o estudo, porém burro não existe. Há muitos anos, cientistas fatiaram o cérebro de Albert Einstein em laboratório para ver se havia algo diferente que explicasse a sua genialidade. A conclusão, nada foi comprovado. Sabem o que isso quer dizer? Todos temos o potencial incrível dentro de nós, porém, nem sempre acessamos. E este é o cerne dessa reflexão. Porém, antes de continuarmos, curta, compartilhe, mostre para outras pessoas. E se você utiliza o Spotify, Amazon Music ou Google Podcasts, procura por Voz Espiritualista por lá e nos acompanhe. E caso você tenha interesse em trabalhar suas emoções e sentimentos, eu sou psicoterapeuta, faço atendimento online e aqui na descrição do vídeo você encontra as minhas redes sociais. Manda uma mensagem que a gente conversa sem compromisso, tranquilo? Bom, vamos lá. Há 2 passagens dos evangelhos que sempre me chamaram a atenção. A primeira está no Evangelho de João. A frase é: eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Na sequência do texto, Jesus está conversando com alguns judeus que não acreditavam nele como sendo Cristo. É uma conversa muito interessante que vale a pena ser lida. No contexto geral, Jesus está afirmando a sua conexão com Deus, o que fez com que teólogos ao longo do tempo interpretassem Jesus como sendo também Deus, o que certamente não é o meu caso. Jesus, para mim, está mostrando a sua conexão fortíssima com Deus por ser Ele mesmo um espírito altamente evoluído. A questão agora é, apenas Ele possui essa conexão? Em outro texto, agora do Evangelho de Mateus, podemos ler o seguinte: assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Eu sempre li essa passagem e me perguntei, que luz? Eu sempre vi a humanidade como sendo um amontoado de espíritos, um pior do que o outro. Então, o que seria essa luz? Enfim, seja como for, nessa passagem, Jesus está reconhecendo que não apenas ele possui essa dádiva, mas todas as pessoas que ouvem, compreendem e colocam em prática os seus ensinos. Agora, para encerrar essa parte de citações, eu quero ler para vocês uma questão que sempre me intrigou, que está lá em O Livro dos Espíritos. É a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Eu também sempre li essa questão e me perguntei, como assim mudar com esforços insignificantes? É tão difícil mudar, não é? Mas será que é mesmo? Nós gostamos de pensar que entre nós e os que erram no crime, as distâncias são enormes, porém não são. Os que erram, os criminosos, os que flagrantemente transgridam as leis divinas, não são tão diferentes assim de nós mesmos. Veja, quantas vezes você quase fez uma besteira?
Quantas vezes você sentiu vontade de agredir ou mesmo matar uma pessoa? Sabe o que isso significa? Que temos sombras dentro de nós. Apenas conseguimos controlá-las, ao passo que muita gente por aí não consegue, dando vazão aos seus desejos e perversidades, o que a gente consegue controlar em algum nível. Agora, vamos ampliar ainda mais as nossas observações. Olha só, vejamos o caso de Saulo de Tarso, doutor da lei, perseguidor de cristãos, prendeu, matou e destruiu várias famílias cristãs, achando que estava cumprindo a vontade de Deus. Bastou um encontro espiritual com Jesus, porque ele nunca conheceu Jesus pessoalmente. Bastou um encontro espiritual para que se transformasse em Paulo de Tarso, cristão, fervoroso e trabalhador incansável do cristianismo, dando mesmo a sua vida para que o evangelho se espalhasse. Se tivesse desencarnado como Saulo, a história o julgaria como um homem fanatizado, perverso, destruidor de lares. Porém, como morreu Paulo, foi santificado e consta como um dos maiores trabalhadores do cristianismo. Mas como pode? O mesmo homem mudou da água para o vinho? A explicação, na verdade, é simples. Enquanto Saulo eram as sombras de seu coração que estavam no comando de sua vida, enquanto Paulo era a luz. O mesmo homem possuía dentro de si luz e sombras, como todos nós possuímos também. Então, isso quer dizer que o bandido mais perverso, e que para muitos seria mais útil morto do que vivo, também tem um lado luz, também é capaz de amar, também é capaz de fazer coisas boas e mesmo grandiosas, como é capaz de fazer coisas horríveis se deixar suas sombras o dominarem. Nos filmes Star Wars, o personagem Mestre Yoda sintetiza um pensamento muito interessante. Ele diz, agora quem é fã vai se lembrar, o medo é o caminho para o lado negro. O medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento. Pô, bonito, né? Quem conhece essa saga sabe que todo Jedi pode trilhar o caminho do bem ou do mal, conforme as suas escolhas. Claro, é ficção, mas ao mesmo tempo também revela uma verdade sobre a natureza humana, o fato de que todos nós podemos fazer coisas maravilhosas ou perversas, a depender apenas de que lado prevalecerá em nossos corações. E eu costumo chamar de luz todas as potencialidades divinas que estão em nosso espírito. Afinal, o Senhor dos mundos em algum momento nos criou. Isto quer dizer que todos somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros de um poder incrível, frequentemente não conhecido nem acessado, mas que está dentro de nós. Sempre que vemos um sábio da humanidade falando de si mesmo, observamos humildade. Vejamos o exemplo de Chico Xavier, que viveu aqui pertinho de onde eu moro. Nunca se disse maior do que as pessoas, e mesmo assim possuía uma mediunidade fenomenal e uma compreensão sobre a vida que, mesmo sem grandes estudos formais, fizeram dele um verdadeiro sábio, de tal forma que as suas lições são até hoje estudadas e impressionam, né? O que fez Chico Xavier, senão ao longo das suas encarnações, desenvolver o potencial que já existia dentro de si? Não foi sua vida senão exemplo de um caminho espiritual a ser trilhado? E se ele conseguiu, a gente também consegue. Talvez não nessa vida, talvez não pelos próximos séculos, pois a marcha evolutiva é longa. Porém, um dia, todos nós conseguiremos. Essa é a beleza da vida. Jesus não foi criado perfeito e puro, e eu pecador inferior. Jesus foi criado como eu fui, e ao longo de suas encarnações desenvolveu-se, tomou ciência da sua partícula divina, e por isso iluminou-se, tornando o que se é.
Chico Xavier está no mesmo caminho e todos nós um dia faremos o mesmo, pois fomos criados por Deus e seremos grandes um dia. Agora, as nossas sombras, por outro lado, são as paixões desenvolvidas enquanto nós não nos conscientizamos do nosso potencial. Paixões acumuladas e gestadas ao longo de várias encarnações, em que nos alimentamos das ilusões que cercam o nosso mundo e obscurecem a nossa visão em prol da satisfação imediata de nossos desejos. E, infelizmente, ainda é a sombra que domina este plano. E a sombra é o egoísmo, a inveja, a cobiça, o orgulho, a vaidade, o ódio, o desejo, enfim. Acho que não preciso ir muito longe, porque nós todos sentimos o peso disso diariamente. Porém, o que mais dificulta a aceitação do nosso lado luminoso é a ilusão. É relativamente comum ouvirmos de pessoas que passaram por experiências com a sagrada bebida ayahuasca a compreensão de que este mundo concreto aos nossos sentidos é, no fundo, apenas uma ilusão. Já ouviu alguém falar sobre isso? Uma ilusão não no sentido mágico da coisa, mas no sentido de que não se trata do todo, sendo este apenas um breve estágio da experiência humana. O problema é que a ilusão permeia todas as coisas. É a ilusão que leva ao sentimento de separatividade, a ideia de que existe nós e eles, de que existe uma religião certa, uma visão política certa, um único modo de viver corretamente. E todas essas ilusões, permeadas por paixões, é que distanciam o ser humano da sua verdadeira essência, tornando-nos cegos ao nosso próprio potencial. Difícil, né? Quantas distrações encontramos por aqui? A começar pela música. Via de regra, acho a música comum, independentemente do estilo, um veneno sonoro. Sempre falando de paixões, de erros e dos sentimentos baixos, destilada em qualquer tipo de evento junto a outra ilusão que nos entorpece enquanto sociedade, que é a bebida alcoólica, que muitos esquecem que é uma droga, porém muito mais nociva e destrutiva do que a maioria das drogas que frequentemente a sociedade rejeita. Se as pessoas soubessem o quanto estão vulneráveis sobre o efeito do álcool ouvindo essas músicas, o quanto influenciam a própria mente com sugestões negativas advindas dessas músicas, cuja entrada foi facilitada pelo entorpecimento do álcool. Já pensou nisso? Agora, olha que interessante. O mesmo álcool que entorpece pode ser utilizado nos trabalhos espirituais para cura. Tudo depende do uso, do direcionamento, né? Bem, outra ilusão frequente é a política, que eu considero um mal necessário à civilização. Contudo, quantos estão cegos, vivendo e gastando suas forças em prol do candidato A ou B, daquilo que fez ou deixou de fazer o partido C ou D? Eu conheço pessoas que sabem mais sobre a vida dos políticos do que sobre a vida de seus próprios filhos. E nessa ilusão de visão correta da sociedade, eles vão perdendo aquilo que é verdadeiramente um tesouro, em detrimento do que é apenas um fantoche de interesses maiores. E o futebol? Agora eu vou arrumar treta, hein? O que dizer da ilusão nacional? As pessoas falam que futebol é uma paixão nacional. Para mim, o futebol é uma ilusão nacional. Aliás, sabia que durante a Copa do Mundo o número de infartos aumenta em cerca de 8%? Imagina chegar no mundo espiritual e dizer que morreu por causa de um bando de homens chutando uma bola. Dureza, hein? Uma vez, uma aluna me disse que o Flamengo era o melhor time do mundo. Perguntei-lhe então o que era o Flamengo, através dos seguintes questionamentos. O jogador do Flamengo começa a jogar e se aposenta nele? Não. E o técnico? Também não. E a comissão técnica? Não.
E o presidente, o auxiliar de escritório, o contador, alguém vive toda a sua vida para um clube? E a resposta, um sonoro não. Então eu perguntei, para que você torce afinal? Para uma bandeira? Para um símbolo? Porque esse Flamengo que você defende só existe na sua cabeça e na cabeça daqueles que pensam como você. E assim é com todo time de futebol. Eu fiquei surpreso quando eu visitei Belo Horizonte em 2015 e soube que em dias de jogos era preciso dedicar ruas especiais conforme as torcidas, que se encontravam acabavam brigando. Isto é, pessoas que vivem na mesma sociedade, são vizinhas, trabalham nas mesmas empresas, em dias de jogos não podem se encontrar, porque usam camisas de cores diferentes. Meu Deus do céu. É ou não é uma baita ilusão? E assim, eu não sou contra o futebol, nem contra a música, nem contra a política. Eu sou contra o fanatismo, porque tem homens que são mais apaixonados por seus times de futebol do que por suas esposas. Tem ou não tem? E, não pensem que eu digo essas coisas de um patamar mais alto. Muito pelo contrário. Eu luto diariamente contra as minhas próprias sombras e também contra as minhas ilusões. Graças ao estudo da espiritualidade, da sagrada medicina da ayahuasca, a cada dia eu me torno mais senhor de mim mesmo, de minhas próprias sombras e também da minha luz interior, mas eu ainda tenho muito chão pela frente. Enfim, encerrando essa reflexão, eis o meu ponto. O que nos impede de conhecer, compreender e aceitar a nossa luz interna é a quantidade de ilusões que cultivamos em nós mesmos, tornando-nos cegos, surdos e mudos às verdades simples da vida, desprezando os tesouros que Deus colocou ao nosso redor em prol de paixões inúteis que o próprio tempo apagará. E olha, eu dei só alguns exemplos, porém tudo pode ser distorcido, fanatizado, inclusive a própria espiritualidade, a religião, a mediunidade. Então, a gente precisa ficar em guarda, observando melhor nossa vida, nossa família, o lugar em que Deus nos colocou, pois é ali que se encontra o nosso caminho e também a nossa força, para que um dia, mais cedo ou mais tarde, todos possamos conhecer, acessar e fazer brilhar a nossa própria luz, dada por Deus. Se você gostou, curta, compartilhe, mostre para outras pessoas e até o nosso próximo Voz Espiritualista. Um abraço.